Queridos, quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor novamente. Texto de Zacarias, capítulo 7, do 11 a 13. Já que nós temos falado sobre igreja, a comunidade do Espírito, nós queremos continuar falando sobre isso hoje com outro tema. Diz assim a palavra do Senhor, em Zacarias, capítulo 7, do 11 a 13. Porém, eles não quiseram atender, e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, que essa palavra nessa manhã, ela seja implantada no nosso coração. Não sei de que maneira, talvez ela se aplique individualmente a pessoas aqui, talvez nem a tua igreja como um todo, mas que no mínimo para nós sirva de um grande alerta de dias que estão talvez por vir, em que o nosso coração se afaste do Senhor. Então, ó Deus, nos ajuda para que esse dia não chegue, para que a gente sempre tenha o nosso coração sensível à Tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, eu quero falar sobre um tema. Nós temos falado sobre Igreja Comunidade do Espírito, nós vimos muitas coisas. Domingo passado nós falamos sobre entristecer o Espírito. E nós tratamos sobre esse assunto, sobre o entristecimento, falamos sobre a necessidade de não entristecer o Espírito. E hoje eu quero abordar com os amados um tema que nós usamos como base o texto de Zacarias, que tem a ver com o entristecimento, que é a dureza de coração. Nós encontramos nas páginas da Bíblia duas expressões que vão fazer referência ao mesmo estado do ser humano. A primeira expressão, que é que nós encontramos em Zacarias, é a expressão coração duro ou dureza de coração. Essa expressão, ela traz a ideia de alguém que para Deus, para a sua palavra, se tornou insensível e teimoso. É uma pessoa que, mesmo conhecendo a vontade de Deus, mesmo sabendo o que Ele deseja, estando inclusive descrito na palavra dele, então, conhecendo a vontade de Deus, é incapaz de obedecer. Ele sabe, mas não obedece. Uma pessoa de coração duro, nessa pessoa não há disposição de arrependimento ou mudança. Porque o coração para Deus ele está impermeabilizado. Nada passa, nada penetra naquele coração. Ele pode ouvir, podem falar, podem dizer, mas não adianta. É como chover sobre a rocha. Ela molha por fora, mas a água não penetra na rocha. A expressão coração duro. E outra expressão que nós encontramos na Bíblia para referir-se a esse mesmo estado de insensibilização espiritual é a expressão dura cerviz, ou cerviz dura. E essa expressão nos lembra, inclusive a palavra utilizada no texto, remete a um tipo de boi em que se não podia colocar o jugo para ser usado no arado. Então você sabe que para um animal puxar o arado, se coloca um jugo na chamada junta de bois, são dois bois lado a lado, e esses bois, para que se coloquem a junta, eles precisam abaixar a cabeça e seguir adiante. Quem é o homem, a mulher de dura cerviz? É aquele sobre quem não se pode colocar o jugo. Isso é uma pessoa que não se dobra e nem se curva, que significa, diante do tema que nós estamos abordando, o ato de rebeldia e revolta contra Deus. Então a pessoa não se dobra ao Senhor.
ela não dobra, ela não se permite ser guiada por ele. Ela não aceita sobre si a autoridade divina. Então Deus, ele deixou de ser para a pessoa de dura cerviz a autoridade. Por isso a pessoa de dura cerviz, ela está no alto de rebeldia e revolta contra Deus. E o que nós encontramos em Zacarias 7, 11 a 13, é exatamente a expressão do coração duro e da dura cerviz, e como isso se desenrolou na história daquele povo. Nós encontramos na Bíblia, irmãos, muitos exemplos de pessoas que tiveram um coração duro, muitos. Talvez o caso mais conhecido seja o faraó, que começa lá em Êxodo capítulo 7. Lembram? Quando Moisés ele foi ao Egito, pedir que faraó deixasse o povo ir para adorar no deserto, e diz várias e várias e várias vezes que faraó endureceu seu coração. Ele não quis ouvir, ele não quis obedecer. Nós temos também um outro exemplo, em 2 Crônicas capítulo 36, versículo 13, o exemplo do rei Zedequias, que foi um dos últimos reis de Israel que, orientado por Deus a não se rebelar contra o poder da Babilônia, ele fez exatamente o contrário e por isso a nação foi destruída. Ele não quis obedecer a Deus. Outro exemplo também muito conhecido é o exemplo do rei Davi. Davi, ele quando tem relações adúlteras com Batseba, e ele faz todo aquele plano elaborado para esconder o seu adultério, tentar fazer com que o marido tivesse relações com a esposa, a ponto de chegar a matar o marido. Por que ele faz tudo aquilo? Porque o coração dele estava duro. Ele sabia o que Deus pensava daquilo, mas mesmo assim ele fez. Então, esse período entre o adultério de Davi até a chegada de Natã, quando Deus, pela sua compaixão e misericórdia, faz com que Davi quebrante o seu coração, nesse período o coração de Davi estava duro. No Novo Testamento nós temos muitos exemplos, por exemplo, os fariseus e os líderes religiosos da nação, eles são conhecidos por serem pessoas duras. Eles ouviam as palavras, viam os milagres. É interessante, estamos aí na nossa leitura anual da Bíblia, e a gente lendo sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. Esse povo tinha um coração tão duro que eles julgaram necessário matar Lázaro para ocultar o milagre que Jesus tinha realizado, né? Então Jesus ele ressuscita Lázaro. Os fariseus, quando Jesus começa a ganhar fama, o que a gente vai fazer? É fácil, a gente mata Lázaro. Olha que pensamento, a dureza de coração. E não apenas os fariseus e os religiosos, mas boa parte daquelas pessoas que andaram e viram os milagres de Jesus, tinham um coração endurecido. Então Jesus realizava milagres, Jesus expulsava demônios, curava as pessoas, mas as pessoas elas continuavam com o coração endurecido. E no texto de Zacarias, que é um texto extremamente forte dentro da sua construção, nós encontramos não uma pessoa, mas uma nação inteira que está com o coração endurecido. Depois de pecarem tanto contra Deus, depois de desobedecerem inúmeras e inúmeras vezes e em várias oportunidades, depois de desobedecerem de maneira contumaz, chega um momento em que mesmo depois de tanta repreensão, não adianta mais repreender Israel. Não tem mais jeito. Eles endureceram o coração de tal maneira que não é mais possível conduzi-los ao arrependimento. Veja que as palavras utilizadas em Zacarias 7, 11 a 13 são palavras extremamente fortes. Porém, eles não quiseram atender e rebeldes em rebelião, em rebeldia. Não é aquele ato passivo de desobediência, mas é o ato ativo de se rebelar contra a autoridade de alguém. Então, nesse ato de rebeldia, o que eles fizeram? Eles deram as costas para Deus. Quer dizer, é o ato de rebelião. Eles se voltaram contra Deus e eles taparam os ouvidos para que eles não ouvissem. Deus, ele levantava homens, profetas, para repreenderem o povo, recolocar o povo no caminho. O que os judeus faziam? Eles tapavam os ouvidos para sequer ouvir a repreensão.
Então eles não apenas odiavam a Deus e a palavra de Deus, como também odiavam os profetas que eram levantados por Deus para conduzir o povo de volta ao caminho. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, que é do mineral, se eu bem me lembro, o mais duro conhecido do mundo. Então não é o coração como o de rocha, não é o coração como pedra, é o coração como um diamante. É no extremo nível de dureza. As pessoas não conseguiam mais ouvir, fizeram o coração assim para que não ouvissem a lei e nem as palavras do Senhor dos Exércitos, enviados por quem? Pelo seu Espírito através dos profetas. Então Deus, pelo seu Espírito, e nós estamos falando sobre o Espírito Santo, enviou homens de Deus, mulheres de Deus, para alertar, para confrontar, para chamar a atenção ao pecador, para tirar o pecador do seu caminho, e eles endureceram o coração. Meus irmãos, o quanto isso é real na nossa vida e ainda é real hoje. As pessoas, homens, mulheres, que Deus levanta para nos alertar acerca do que fazemos, do que estamos fazendo, de como desobedecemos a Deus, de como estamos afrontando a Deus, de como a nossa vida está longe da vontade de Deus, de como Deus está insatisfeito com aquilo que nós fazemos, e nós não damos ouvidos a esses profetas que Deus levanta para nos alertar e nos colocar do caminho certo. Não precisa ser o profeta daqueles da televisão, não. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu parente, seu amigo, pode ser até o seu pastor. Em que Deus levanta e a gente ouve e diz, não é comigo, é com o meu vizinho, é com o meu colega, é com o meu pai, é com minha mãe. A gente fecha o nosso coração, a gente tapa os nossos ouvidos, a gente vira as costas para Deus, e quando as coisas vão de mal a pior, a gente vai culpar quem? Pelos nossos fracassos, vai culpar Deus. Sendo que Deus levantou e fez tudo para cuidar, nos recolocar no caminho. É interessante, diz lá no versículo 13, visto que eu clamei, então Deus é o primeiro a clamar. Eu clamei e eles não me ouviram, agora eles vão clamar e eu não vou ouvir. Gente, isso é muito sério. Meu Deus, o que a gente vai fazer se a gente clamar e Deus não ouvir? Você entende o risco, o perigo disso acontecer na minha, na sua vida? Deus fala com você, você não ouve. Deus fala com você, você não ouve. Vai fechando, endurecendo o coração. É igual aquele bairro, né? Eu vou usar uma expressão que eu tenho... Não sei porquê, né? O algoritmo do Instagram, de vez em quando, me joga uns vídeos de fósseis, pessoas coletando fósseis. Eu acho interessante. Sempre gostei dessas coisas. Mas é interessante, né? Aquela lama que no passado era mole, era água, os sedimentos cobriram aquelas criaturas, aqueles seres marinhos, de lama. Virou lama, a lama foi secando, o barro foi endurecendo até virar rocha. Até mesmo aquela criatura marinha, que era um ser vivo, ele vira rocha, ele fossiliza. Assim é o coração de crente que vai endurecendo, ele vai fossilizando. Então tem crente que o coração já é um fóssil, está duro como pedra. Era um coração tenro, sensível, mas hoje está uma pedra, é duro, não adianta falar. E nós devemos temer de que Deus fale tanto conosco, tantas vezes, mas no final, quem vai clamar é a gente, ele não vai ouvir. Então, essa é a situação do povo a quem Zacarias está escrevendo o seu livro profético. Um povo cujo coração estava já endurecido, não adiantava mais falar nada. Não adiantava mais repreender, repreensão não tinha efeito, né? É como o pai, vara não adianta mais cinto, tudo parece inútil. E é exatamente isso, queridos, que acontece. A falta de arrependimento trouxe dureza, e com a dureza de coração daquele povo trouxe o castigo. E a dureza de coração, amados, é algo extremamente, é muito triste. Eu já vi pessoas com o coração de fato endurecido,
porque deixaram de receber os alertas de Deus em relação a atitudes e decisões que a gente toma que são contrárias à vontade de Deus e à palavra do Senhor. Quais são as características de um coração duro? Ou seja, como saber se o seu, o meu, o nosso coração está a caminho da dureza, se ele está fossilizando? Primeiro, anota aí, indisponibilidade para as coisas de Deus. A marca mais evidente da dureza ou do processo do endurecimento é a falta de disposição ou vontade para aquilo que se relaciona com Deus. A gente se pouco ou quase nada se empolga com coisas relacionadas com o Senhor. Ou é culto, ou é oração, ou é Bíblia, ou é pregação, nada disso nos atrai. Quando nós deixamos de ser atraídos pelas coisas de Deus, o nosso coração está se endurecendo. Raras orações, pouquíssima leitura bíblica, nenhuma comunhão, frieza no culto, tudo isso indica o quê? Indisponibilidade para as coisas de Deus. A gente não se importa com as coisas dele. A gente não se importa com coisas espirituais. A gente não se importa com quem está morrendo sem Cristo. A gente não se importa com os alertas que ele nos dá. A gente não se importa com pregação. A gente passa um ano sem orar e não se importa com isso. O que é isso? É o coração que está se endurecendo. Segundo, insensibilidade à voz de Deus. Por mais que sejamos expostos à voz, à palavra, o nosso coração ele não responde. É como se fosse uma pedra, aonde não há vida, a água não penetra, a graça não penetra naquele coração. Então Deus, ele fala, e a gente não responde. É como aquele calo, né, que a gente vai fazendo, aquele sapato apertado que a gente usa, no começo até machuca, incomoda, com o passar do tempo vai gerando aquele calo e a gente perde a sensibilidade. O coração se torna impenetrável, insensível. A gente vem para um culto, a gente está mais preocupado em julgar a pregação do que receber a pregação como palavra de Deus. Uma vez, eu tenho uma experiência de muitos anos passados, né? Uma experiência na minha vida, em que eu fui participar de um pequeno grupo, com os irmãos da igreja que eu pastoreava, muitos anos atrás, e eu fiquei chocado, que quando o líder começou um momento de edificação, a primeira coisa que ele perguntou era quais eram os erros do pastor na pregação. Não perguntou como a igreja foi abençoada, e eu achei isso um descaratismo, uma cara de pau do tamanho do mundo, porque eu que tinha pregado e estava lá. E como é que ele teve coragem de fazer isso na minha frente? Eu fiquei chocado. Vamos falar dos deméritos da pregação. Eu achei isso um negócio assim, sabe, aquela pessoa insensível para Deus e até para as pessoas que estavam com ela. Então, Deus ele sempre está falando, mas nunca é com a gente. Isso é o que é insensibilidade. Deus ele fala, mas nunca é comigo. Terceiro, impenitência quando repreendidos. Terceira característica de um coração em endurecimento é impenitência. Impenitência é uma palavra bonita para falta de arrependimento. É a falta de arrependimento pelos pecados cometidos. A gente decide se manter no caminho da desobediência. Deus ele fala e a gente na nossa mente, no nosso coração, encontra desculpas e justificativas para o que a gente está fazendo e não trata como pecado, trata como uma escolha, como liberdade ou até alguma coisa errada, mas suportável diante de Deus. O que é isso? É impenitência. Deus ele fala, nós somos expostos ao nosso erro, mas na nossa mente, no nosso coração, nós começamos a dar desculpas daquilo que nós estamos fazendo de errado. Caminho de dureza. E quarta e última indicação de que o seu coração está em vias, no caminho do endurecimento, pecado arraigado no coração e na vida. É quando o pecado cria raiz, algo contra o qual nós desistimos de lutar. Você tem aquele pecado e você desistiu de lutar contra ele.
Você está começando a adequar a sua vida, o seu tipo de cristianismo, a sua espiritualidade ao pecado que você comete. Agora ele faz parte da sua vida. Eu lutei tanto, não consegui vencer, o que eu vou fazer? Eu vou aprender a conviver com ele. Quando o pecado ele toma conta, ou seja, quando nós desistimos de lutar contra ele, ou pelo prazer que ele nos propicia, porque a gente pode deixar de lutar contra o pecado, porque ele satisfaz a nossa carne, e é gostoso. Então, se eu tenho um pecado e o pecado me traz algum tipo de prazer e satisfação, mesmo que isso provoque, seja contra a palavra do Senhor, o que eu faço? Eu me adequo, em benefício da alegria e do prazer que o pecado está me trazendo, mesmo que Deus odeie, abomine aquele pecado com todas as suas forças. Deus odeia, mas me dá tanto prazer, me faz tão bem, então eu vou permitir que Deus ele tome conta de tudo na minha vida, mas nisso aqui não, isso aqui, esse lugarzinho, Deus ele vai entender, Deus ele sabe. Quando a gente deixa de lutar contra o pecado, ou então, quando a gente deixa de lutar contra o pecado por causa do orgulho, porque nós não estamos dispostos a passar pela humilhação de reconhecer o pecado e pedir ajuda. Você é escravo de alguma coisa, você não consegue lutar contra aquilo sozinho, e você, por vergonha, entre aspas, orgulho, porque a vergonha é orgulho, pela vergonha de ser exposto, não quer pedir ajuda, não quer se humilhar e pedir ajuda, você decide manter aquilo, até que aquilo fossilize o seu coração. Mas por que, queridos, essas coisas endurecem o nosso coração? É a segunda pergunta que eu quero responder. Por que o coração endurece? Basicamente, isso é muito importante, o coração endurece pela insistência no pecado. É isso que endurece o coração. Como diz Hebreus capítulo 3, versículo 13, o coração endurece pelo engano do pecado. Então, o que faz o nosso coração endurecer? Primeiro, é a prática reiterada e não penitente do pecado. Pela prática reiterada e não penitente do pecado. É como eu disse, é aquele incômodo que no começo machuca, mas com o passar do tempo ele se torna insensível, ele cria um calo. No começo a gente se incomoda, mas com o passar do tempo a nossa percepção espiritual, ou como diz Paulo lá em Timóteo, a nossa consciência sobre esse pecado vai diminuindo a ponto de nós nos tornarmos insensíveis a ele. Começa assim, incomoda, você insiste, você não luta contra aquilo, incomoda, o incômodo ele vai diminuindo com o tempo pela prática reiterada daquele pecado, porque você comete pecado e aquilo não lhe traz prejuízo nenhum. Deus ele não derrama a sua ira, Deus ele não castiga, Deus ele não pune, você pecou, nada aconteceu, se arrependeu, é gostoso, é bom, você peca de novo, nada aconteceu, as suas petições em favor de libertação começam a diminuir, você peca de novo, você não ora mais, até que aquilo se torne uma prática reiterada e provoque a insensibilidade do seu coração. Aí você pode pecar e não vai sentir absolutamente nada. Você acha que todo adultério, ele começa numa cama de motel? Você acha que um homem, ele num belo dia acorda, e se hoje eu vou levar minha secretária para o motel? Vou levar minha colega de trabalho para o motel? Não, começa assim. Começa com pequenas concessões, até que a gente se encontre numa situação do coração endurecido. Grandes homens de Deus caíram dessa maneira, muitos. Então, a prática reiterada e não penitente do pecado nos leva ao endurecimento. Segundo, pela obstinação no pecado, mesmo quando somos repreendidos. Uma coisa é você pecar e ninguém vê, não é?
aquele pecado que está guardado no coração, ninguém tem acesso. Outra coisa é quando você se obstina, mesmo que alguém, quem quer que seja, chame a atenção para que aquilo que você está fazendo é pecado. Então Deus, ele levanta seus profetas, como aconteceu em Zacarias, e não precisa ser esse profeta tipicamente veterotestamentário, mas pode ser o seu pastor, pode ser o seu filho, pode ser o seu líder de pequeno grupo, pode ser o seu amigo, pode ser a sua esposa, o seu marido, quando ele diz, olha, cuidado que isso vai levar você à queda, isso está ali prejudicando espiritualmente, isso está afastando você de Deus. Quando nós alertados continuamos teimosamente em atos biblicamente reprováveis, nós estamos entrando num processo de endurecimento de coração. Então alguém fala, profeta, Deus usou o homem, a mulher de Deus, para me alertar sobre aquilo. E eu não ouço, meu coração se fecha, é o meu coração que está endurecendo. Terceiro, porque o seu coração endurece quando por orgulho, nos recusamos a fazer o que deveria ser feito. Orgulho e cerviz dura cerviz, são dois pecados inseparáveis, porque é o orgulho que leva à dureza da nossa cerviz. Então, nós somos convocados pelos profetas que Deus levanta, a demonstrarmos atitudes de arrependimento. Quando isso não acontece, quando por causa do orgulho, nós nos recusamos a fazer o que devemos fazer, isso também endurece o nosso coração. Não há no nosso coração humildade para reconhecer e confessar os nossos pecados uns aos outros. Por isso que lá em Tiago fala que a gente tem que, em João fala, 1 João fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Quando isso não acontece, o coração ele vai virando pedra. Somos alertados, Deus levanta as pessoas dizem, cuidado que isso é pecado, isso vai levar a sua vida para o fundo do poço, e a gente não dá atenção. O nosso coração vai se endurecendo. Queridos, nunca, jamais, em tempo algum, deixe de levar a sério uma admoestação de um homem e de uma mulher de Deus. Se alguém disser que você é feio ou feia, ao invés de você reclamar, murmurar e praguejar contra aquele que diz que você é feio ou feia, primeira coisa, se pergunte, será que eu não sou mesmo? Se alguém disser, você é um péssimo pai, antes de deixar subir o seu orgulho, a sua prepotência, a sua arrogância, a sua autojustiça, se pergunte, será que eu não sou mesmo? Receba aquilo como palavra de Deus. Antes de recusar, antes de jogar fora, antes de desprezar aquela, porque pode ser que Deus esteja falando com você. Eu lembro de Davi, quando ele estava fugindo de Absalão, e eu não vou lembrar agora o nome do homem, né, que era da família de Saul, né? Oi? Alguém falou, não sei se, mas aquele homem ia atrás de Saul, amaldiçoando Saul. Saul ia com toda a sua família, com os seus guerreiros, saindo, fugindo de Jerusalém, e um homem que era da família de Saul ia jogando pedras nele, amaldiçoando. E o general de Davi disse, o senhor quer que eu desça do meu cavalo e corte a cabeça desse cão? Aí Davi fala, não, deixa ele amaldiçoar, porque pode ser que Deus tenha mandado ele me amaldiçoar. A gente deveria fazer a mesma coisa quando nós ouvimos as críticas, podem ser palavra de Deus para a gente. Será que eu não sou assim? Será que eu não sou pior? Então a gente às vezes recusa essa palavra que simples. Parece que a gente, para ser profeta, tem que falar em língua, tem que, eita, não sei o que, eita Jesus, oh, fogo, terra, aí, eita, Deus está falando. Meu irmão, se Deus falou com Elias através de um vento suave numa caverna, se Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, que estava obstinadamente caminhando em direção a amaldiçoar Israel, e é interessante, não sei se você lembra a passagem,
Balaão, ele ia para um lado, né? Aí a jumenta virava para o outro lado, ele dava. O que a jumenta estava fazendo? Livrando Balaão de ser morto por um anjo. Aí a gente julga, condena e despreza as pessoas que podem ser instrumentos de Deus para colocar a nossa vida no caminho. Então não espere, porque tem que ser o pastor, porque tem que ser o profeta. Eu sou dessa geração quando me converti, né? Eu sou de igreja batista, de conversão, que eu tinha irmãos que iam atrás dessas profetadas por aí. Rapaz, tu soube ter uma profeta, e essa galera aí, eu disse, eu vou nada perder meu tempo. A gente já tem tanto na nossa igreja palavra boa, estudo bom, Deus fala tanto, para que eu vou nessas profetadas que tem por aí? Então Deus, amados, ele pode levantar essas pessoas, e a gente pode recusar essa palavra por conta do nosso orgulho. Vocês lembram de Naamã? A cura de Naamã, né? Ele era general, leproso, não podia nem ser tocado. Você imagina o cheiro que Naamã tinha, corpo cheio de ferida. E ele vai procurar o profeta, olha, se banha 7 vezes no rio. Quando ele chegou àquele rio fétido, cheio de porcaria, cheio de mosquinha parada, digerindo, ele disse, não vou fazer isso não. E um homem com sensibilidade de Senhor, se ele mandasse fazer uma coisa difícil, você não fazia, o que custa? É só 7 vezes no rio. E ele decidiu se humilhar e fez, e ele foi curado. E a gente não. Tem que ser Augusto Nicodemos, tem que ser Hernán Dias Lopes, né? Tem que ser o John Piper. Então, amados, quando a gente, por orgulho, se recusa, ouve e deixa de fazer o que precisa ser feito, é sinal de que o nosso coração está endurecendo. Quarto, quando nos afastamos daquilo que sensibiliza o nosso coração para Deus, para a sua palavra. É quando as coisas de Deus começam a lhe incomodar, no sentido negativo da palavra. Quando ouvir pregação lhe incomoda, quando orar para você é enfadonho, quando ler Bíblia lhe causa sono, lhe causa canseira, confusão. Quando você acha que é perda de tempo vir para uma escola bíblica dominical, quando você acha que você não ganha, não lucra nada, vindo para o culto de domingo, que é melhor ficar em casa, marcar outro compromisso, isso significa que o nosso coração está endurecendo, porque o homem que ama a Deus, ama as coisas de Deus, quer aprender a receber dele. Meus irmãos, quando acontece alguma coisa, domingo, que eu não posso vir para a igreja, é muito raro. Teve um dia desse que eu adoeci, não foi? Até a aula eu dei aqui pela internet. É incômodo, eu me sinto, meu domingo não foi inteiro, não foi completo. Eu fico pensando, como é que tem crente que passa 2, 3, 4 semanas, meses sem vir para a igreja? E o nosso estatuto, ele é até muito compreensível. Uma pessoa, ela é desligada do hall de membros quando passa 6 meses sem vir à igreja. 6 meses. E eu me pergunto, tem crente que consegue passar 6 meses sem vir para a igreja? Eu não estou falando contra o estatuto, não, pelo amor de Deus. I love o estatuto. Eu amo o estatuto da Igreja Batista do Natal. Para não causar polêmica, porque daqui a pouco vamos dizer, o pastor não gosta do estatuto. Eu amo, I love o estatuto. Ó, estatuto. Mas o que eu estou dizendo, o problema não é no estatuto, o problema é no crente que precisa ser alertado. Olha, se você passar 6 meses sem aparecer no culto, você pode ser desligado da igreja. E se eu disser para os irmãos que a gente desligou membros que não vinham para a igreja há 3, 4 anos? E não é porque estavam em outra igreja, não. Não é porque estavam em outra igreja. Então, mas o que eu estou falando é coisa séria. João capítulo 3, versículo 19, os que estão em trevas, eles não querem a luz, eles não querem vir para a luz. Então, quando a gente não se sente atraído por atividades espirituais, oração, leitura bíblica, adoração, comunhão, culto dominical, quando essas coisas se tornam cada vez menos atrativas para nós, preste atenção.
que isso é caminho de endurecimento de coração. É sério, né, amados? É sério. Agora, como a gente vai vencer a dureza de coração? Talvez essa seja a parte mais interessante, mais importante dessa reflexão. A gente não pode deixar de dizer que dureza de coração é um estado grave. A palavra no grego é interessante, esclerocardia, é a tradução grega da palavra que significa dureza de coração no hebraico, né? A palavra esclerose, ela significa o enrijecimento, o endurecimento. No caso, esclero é o endurecimento, cardia, coração, né? Ataque cardíaco, cardia é coração no grego. Então, a dureza de coração, no sentido espiritual, não apenas do espiritual, mas no físico, biológico também, é algo grave. Qualquer cristão, qualquer cristão pode chegar a ter o coração endurecido. Então, primeira orientação é: não permita que o seu coração se endureça. Não permita. Normalmente, quem está com o coração endurecido não consegue perceber a dureza do próprio coração. Eu quero dar aqui 3 orientações. Você pense muito sobre elas. Antes que o seu coração endureça, primeiro, volte-se para Deus. Não é o volte-se, eu estou de costas e agora eu vou me voltar. Né? O que eu estou dizendo é o seguinte: em primeiro lugar, busque o Senhor. Evite entrar nesse processo de endurecimento, mas se você, diante do que você ouviu, você se encontra nesse estado, peça a Deus que lhe devolva a sensibilidade espiritual. Uma oração, queridos, que eu sempre faço. Sempre peço a Deus que me dê condições de ter um coração sempre quebrantado. Que eu não me sinta orgulhoso, soberbo, prepotente. Deus, me ajuda a ser sensível e a ter um coração quebrantado. Então peça a Deus que Ele lhe devolva a sensibilidade espiritual, humilhe-se perante Ele. Ore sobre isso o quanto for necessário. Salmo 51, 17 diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então peça ao Senhor, se volte para Ele. Busque o Senhor. Se você está notando que as suas orações se tornam poucas, aumente o seu tempo de oração. Então, em relação àquelas coisas que afastam você de Deus, o momento de tomar atitude é agora. Então, primeiro, volte-se para Deus. Independente do estágio de endurecimento que seu coração possa estar, volte-se para Deus hoje. Deus, eu não sei, talvez o meu coração esteja endurecendo e eu não esteja percebendo, porque a dureza é assim. E a dureza produz insensibilidade. Então, como eu posso ter sensibilidade por uma doença que eu não sei que eu carrego? Então, primeiro, julgue-se como alguém que potencialmente pode, em algum lugar do seu coração, estar desenvolvendo essa insensibilidade, essa dureza espiritual. Segundo, peça que Deus sonde o seu coração. Então, eu voltei para dentro de mim, olhei para o meu interior, não achei nada, o que eu faço? Eu disse: sonda o meu coração. Salmo 139, versículo 23 e 24, todo crente deveria fazer oração desse tipo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não achei, papai do céu, e agora o que eu faço? Agora é a hora do Senhor procurar. Eu não consigo, eu olho, não percebo, não tenho essa sensibilidade, mas eu preciso que o Senhor sonde o meu coração. Talvez aqui dentro já esteja endurecido em algum momento, e eu preciso que o Senhor me ajude a encontrar aonde está
a insensibilidade. Sabe o que diz Hebreus capítulo 3, versículo 13? Diz que o pecado é enganoso. Ele sabe se esconder muito bem. E sabe o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 9? Diz que o nosso coração é enganoso. Então não confie nem no seu coração e nem no lugar onde o pecado pode se esconder, porque ambos são enganosos. O pecado sabe se esconder. Então nós precisamos pedir com toda a sinceridade, de maneira insistente e constante, para que Deus sonde o nosso coração. Vai que nessas orações que a gente faz, pedindo Deus, sonda o meu coração, Deus não levante alguém para mostrar para a gente onde é que está insensível. Vai que Deus não use alguém. Vai que Deus não, de uma maneira assim muito especial, você lendo a palavra, as escamas caiam dos seus olhos um dia. Diz, meu Deus, como eu nunca percebi isso antes da minha vida. Você quer ver uma área onde isso acontece muito? É nos nossos relacionamentos. A gente passa a vida carregando mágoa contra alguém, e é de tanto tempo que a gente nem lembra mais porque ficou magoado. E a gente julga que isso seja algo tolerável da parte de Deus, mas isso é uma área que produz dureza no nosso coração. Peça que Deus sonde o seu coração. Terceira e última, procure ajuda e procure ajudar. A comunidade cristã, a igreja, deve ser o espaço onde o Espírito nos conduz à sensibilidade espiritual. Para isso que serve a igreja. Como eu falei, 1 João, na comunhão, na confissão de pecado da coletividade, a gente recebe cura. Igreja não é ajuntamento, igreja é comunidade. Igreja não é empresa, não é clube, não é instituição, igreja é família. E a gente deveria olhar para a família como espaço aonde nós podemos procurar ajuda. Aonde eu posso confessar o meu pecado e a pessoa, ao invés de me condenar, ela vai orar por mim para que Deus me cure. Então nós devemos estar prontos, tanto para repreender, porque é importante isso. Nós devemos ser um instrumento de cura na vida dos outros. Comunidade cristã é para isso. Era para que haja, pela operação do Espírito, através dos seus membros, para que haja cura, aprimoramento, desenvolvimento das pessoas que compõem a igreja local. E se nós não estamos trabalhando nesse sentido, nós estamos sendo igreja errado. Estamos perdendo alguma coisa. É problemático isso, não sei se os irmãos conseguem perceber o quão problemático é isso, mas é problemático. Hebreus capítulo 12, versículo 15, é muito interessante, anota esse texto depois para você ler em casa, diz que nós devemos cuidar uns dos outros, para que ninguém se afaste da graça de Deus. E você está cuidando de quem aqui? De quem você está cuidando? Você acha que é só o pastor que tem que cuidar de alguém? O pastor é pago, é vocacionado, fez seminário, sabe Bíblia, é só ele que tem que cuidar. Hebreus 12, 15 discorda de você. A comunidade cristã, a família de Cristo, é um lugar onde nós devemos cuidar uns dos outros. Hebreus capítulo 10, 25 é mais claro ainda. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Para quê? Não deixar de se congregar? Para a gente receber a atenção, a cura que a gente precisa. Então, se você não está vendo, se você não está conseguindo, a igreja deveria ser o espaço onde você procura ajuda. Com todo respeito a psicólogos e psiquiatras, pela utilidade que esses profissionais desempenham na nossa sociedade, muitas pessoas terminam nos consultórios porque não encontram ajuda e apoio dentro de suas igrejas. São coisas que se resolveriam com oração, com intercessão, com arrependimento, com pedido de perdão, com liberação de perdão, se resolveria
dentro da família de Deus. Agora, como a gente não encontra isso aqui dentro, como a gente não encontra dentro da igreja, a gente precisa ir para o consultório do psiquiatra, ir para o divã do psicanalista, para que a gente encontre cura para as coisas que deveremos encontrar dentro da igreja. Como eu falei, com todo respeito aos profissionais da área da saúde, mas nós deveremos ter pelo menos a liberdade de dizer: meu irmão, eu preciso compartilhar com você alguma coisa. Sabe por que a gente muitas vezes não faz? Porque se eu falar, tem uma frase muito, muito antiga, eu não lembro quem disse essa frase, mas ela é muito representativa de muitas igrejas. Não conte nada ao teu amigo, porque o teu amigo outro amigo tem, e o amigo do teu amigo possui amigos também. Decorou já? Não conte nada ao teu amigo, porque o teu amigo um amigo tem, e o amigo do teu amigo possui amigos também. A gente não compartilha as coisas na igreja, sabe por quê? Fofoca, maledicência. Por isso, queridos, que eu acho que até o fim da minha vida esse vai ser um pecado que eu vou atacar frontalmente, porque isso destrói, literalmente destrói uma comunidade. Entendeu? Procure ajuda. E procure ajudar, seja um instrumento de Deus para abençoar alguém. Se você está vendo, fale, inclusive do pastor. Queridos, eu não sei porque tem gente que tem medo de mim. Nunca bati em ninguém, sou uma pessoa de paz, tranquilo. Eu venho para aqui com a roupa que vocês estão vendo, não venho de terno e gravata como se quem vestisse uma armadura. Eu como a mesma comida que os irmãos, a gente vai no mesmo banheiro. Chego aqui naquele Logan velhinho, eu não meto medo em ninguém. Nunca coloquei ninguém para correr. Então, se os irmãos têm alguma coisa contra mim, se o meu coração está endurecendo, sabe por quê, meus irmãos? Eu preciso de vocês. Porque se chegar no momento em que o meu coração se endurecer, eu não vou ter ninguém para contar, eu só tenho vocês. Então, eu preciso do amor, da compaixão, da graça de Deus através de vocês. Da mesma maneira, vocês aqui na igreja. Então, igreja, queridos, é um lugar de amor, é um lugar de graça, de compaixão, mas não é um lugar de ficar se lambendo e se adulando, não. É um lugar de falar a verdade por amor à vida das pessoas. Então, se eu ver Micarla cometendo um pecado, eu não vou falar para Carol sobre o pecado de Micarla, eu vou falar com Micarla sobre o pecado de Micarla. Por amor a ela, porque eu me importo, eu amo a vida dela, eu amo Lúcio, eu amo Thalita, eu amo Vairô, e eu vou falar com ela, eu não vou falar sobre ela, eu vou falar com ela. Isso é amor, isso livra os pés delas da morte, isso livra os meus pés da morte. Concluindo, eu lembrei muito das igrejas de Apocalipse. Como é que começam as epístolas que são dirigidas às igrejas do Apocalipse? Como termina? Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tiver ouvidos, quem puder ouvir, quem tiver a capacidade de ouvir. Será que nós perdemos essa capacidade? Hebreus capítulo 3, versículo 15. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçam os vossos corações. Então olha para você. Se você ao olhar para a sua vida, percebe algum indício de dureza, está na hora de mudar, não há o que esperar, não há o que protelar, há o que mudar. Espírito, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, Ele quer transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. Essa é a grande marca e característica do Espírito, é a sensibilização do coração daqueles que antes tinham o coração revolto contra Deus. Agora o Espírito transforma o nosso coração, antes duro, em coração de carne. Que Deus ele possa fazer isso conosco, amados. Transformar a dureza do nosso coração em profunda sensibilidade. Que Deus nos abençoe. Eu creio
sinceramente, de todo o meu coração. Eu não estou sendo retórico em se tratando de pregação, estou falando da minha fé pessoal. Eu creio que o Espírito, ele pode sim sensibilizar corações que estavam duros. Eu creio que ele pode impedir de pecar qualquer pessoa.